Uma cidade criativa para mim é uma cidade que consegue resolver os seus problemas com praticidade, facilidade, rapidez, espontaneidade. Uma cidade criativa, acho que teria que englobar a cidade inteira e não só partes da cidade, como que é o que acontece aqui. A gente tem coisas muito criativas, tanto em publicidade quanto arquitetura, jornalismo, em partes restritas da cidade. Para uma cidade ser criativa, eu penso que a primeira coisa que tem que acontecer, as pessoas têm que mudar o olhar para o lugar onde elas vivem. Uma cidade sustentável necessariamente precisa ser uma cidade criativa. Nos últimos anos, nós temos ouvido vários conceitos ligados a cidades. Cidades inovadoras, cidades aprendizes, cidades criativas. Mas o que afinal é uma cidade criativa? Como o próprio nome indica, uma cidade criativa é aquela que bebe da fonte da criatividade dos seus talentos, das pessoas que vivem nessa cidade. São essas pessoas que formam a cidade e a partir disso a gente consegue reinventar a cidade, encontrar soluções para os seus problemas, fazer com que a cidade se relacione de uma forma que gere mais qualidade de vida para os seus habitantes. Para isso, é preciso, em primeiro lugar, que a cidade olhe para si mesma, que ela entenda quais são suas singularidades, o que faz com que ela seja aquilo que ela é, e a partir disso a gente pode projetá-la para aquilo que a gente quiser que ela seja. Eu acho que uma cidade criativa é uma cidade que cria um ambiente propício à criatividade. A cidade em si é uma criação, quer dizer, talvez uma das mais importantes, criação da cultura do ser civilizado, né? Mas o importante na cidade é que ele crie uma atmosfera propícia e atraente para que criadores possam realmente desempenhar sua função de criação. A cidade é um organismo vivo. Ela vai se transformando, ela está sempre se transformando, o território está sempre sendo produzido. E eu acho que a ideia de uma cidade criativa, ou da economia criativa, ou da indústria criativa, é que esse desenho da cidade que vai se transformando, ele inclua a dimensão de cultura no sentido da rede de relações que existem entre as pessoas. Nas cidades maiores, nos centros urbanos, de maior diversidade, de maior variedade, esse contato com o diferente, com o novo, com o surpreendente, com aquilo que não é o normal, é mais frequente. E isso ajuda bastante a gente perceber a realidade, a gente entender o outro, né? O outro a gente só entende na medida que a gente conhece. Existem cidades que sempre foram criativas nesse sentido, como Paris, né? Porque eles tinham um ambiente cultural e um ambiente urbano, né, que fazia com que criadores de diversos países se concentrassem lá para encontrar-se, né, dentro de um ambiente que era propício para o encontro. Quer dizer, em primeiro lugar, é preciso ser propício ao encontro. Não sei o que o encontro vai dar. Ela pode dar criatividade. We thought that with the development of the internet and the web and digital media and mobiles that in a way the city would lose its preeminent role. It's not the case. Everything clusters around cities. But in order to be creative and competitive, in other words, in order to have good ideas, which means being creative, knowing what other ideas already exist, so you can be novel as well, in order to make sure that your idea is more remarkable than the next person's idea, you've got to mix with lots of other people. What we normally find in cities is there are creative projects. There are always creative projects in cities. Every place, if you look at it from an eagle bird's eye view perspective, has interesting people, interesting initiatives and so on. The question really is can they gather together and create some critical mass? And it's at that point you need devices, you need financial mechanisms and so on to sort of force feed that engine to make it move faster. É importante que uma cidade ofereça os espaços, ofereça os incentivos, ofereça a conectividade, mesmo
fora do sistema mais formal de educação e de cultura, para que essa criatividade ela possa ser uma marca de uma cidade, ela possa ser uma marca de um espaço urbano. From my perspective, if I'm thinking of a creative place, working with a city, I'm always trying to go with the flow of what they've got, which doesn't mean everything they're saying is wonderful, but bringing in inside, outside, but starting very much so they feel comfortable, and then you might confront it with outside ideas, which they may like, they may not like, but then at least people are more relaxed, there's ease to sort of look at this potpourri of possibilities that might make their place better. Para você ter um bairro criativo, você não pode retirar a população de lá. Pelo contrário, você tem que estimular, né, esse mix residencial. E no caso da Austrália, eles trazem pessoas até de baixa renda, eles apoiam para que a pessoa more ali. E a universidade, as escolas, né, quer dizer, todo um aparato de formação, de equipamentos culturais, de consumo cultural se dá naquele bairro. E é esse mix que faz com que aquele bairro floresça. In fact, the big revelation that came about from the creative industries, creative economy agenda was an understanding that yes, you have the artist, the creative person, yes, you have the consumer in the marketplace, but to make this all work, you have to have the creative businesses and the creative entrepreneurs who really understand what the talent is about, how to nurture the talent, how to help move it into the place of the market, and also in the context of consumers, understand what consumers are looking for, how their tastes are changing, and are able to understand what there is here amongst a talent pool of creativity that actually will work in the marketplace. A partir do momento que surge o talento criativo, esse talento criativo descoberto e, de certa forma, abraçado por essa sociedade, ele pode acabar criando toda uma cadeia produtiva que vai melhorar a condição de vida das pessoas que vivem nessa cidade e, ao mesmo tempo, criando uma identidade nesse mundo global moderno de uma cidade que pode competir porque tem diferenciais. Em um estudo desenvolvido junto a 18 autores de 13 países, foi possível perceber que há 3 características que efetivamente traçam uma cidade criativa. Independentemente de sua escala, de seu contexto socioeconômico, de sua história, uma cidade criativa tem inovações. E o que são inovações? Inovações tecnológicas, inovações sociais, inovações culturais. São formas diferentes de ver muitas vezes o que já estava lá, mas ninguém percebia. A segunda característica são as conexões. Conexões entre áreas da cidade, conexões entre público e privado, conexões entre local e global, entre diversidades que convivem em um espaço público. E por fim, cultura. Cultura pelos seus valores simbólicos, cultura pelo seu impacto econômico de manifestações, produtos, serviços e cultura também pelo ambiente criativo que ela acaba gerando em nossas cidades. A cidade precisa ser mais acolhedora, ela precisa oferecer mais para também cobrar dos seus habitantes que eles também ofereçam a sua parte de responsabilidade no bem-estar geral. Então, olhar para uma cidade com as suas desigualdades, com as suas diferenças e tentar diminuir essas desigualdades, fazer com que a população tenha uma melhor qualidade de vida em geral, favorece muito todo o potencial criativo de empreendedorismo, de inovação que uma cidade tem pela própria condição dela aglutinar muita gente no mesmo espaço. Existem algumas responsabilidades públicas e privadas que devem ser levadas em conta, que dizem respeito, sobretudo, à criação de espaços adequados. Por exemplo, uma questão grave numa cidade como São Paulo é a criação de espaços e áreas de convivência para o lazer, para o prazer, para a convivência, para o esporte, para a atividade física, os parques, as áreas verdes. Tudo isso tem um papel absolutamente vital numa cidade como a nossa. Só funciona um espaço público que quem for habitar esse espaço público tenha uma relação de identidade com ele, de se apropriar desse espaço. Se cada comunidade, cada bairro, cada região olhasse para a sua região com genuíno interesse, com genuíno senso de pertencimento, ela própria cuidaria e faria daquele lugar o melhor lugar do mundo para se viver e se morar. Então, passa um pouco pela atitude das pessoas de mudar o olhar quando elas vivem
e também de um sentimento de ser protagonista em exercer as mudanças que ela quer para aquela comunidade. There is a question that's quite interesting that's often raised. How important is the community, their own identity, in this whole notion of the creative economy and creative city? From my perspective, it's absolutely key because, as we well know, the world is homogenizing, becoming bland, and so on. People feel they're losing control, particularly people in smaller places feel the talent is draining out and so on. So you have to work initially with what the place is. Primeira coisa que tem que mudar um pouco é não mais pensar sobre carências. Você chega num lugar e não vê o que falta, mas vê o que tem. Trabalhar sobre potências. Essas potências, quando você consegue identificar essas potências, você identifica quais são os ingredientes que vão fazer aquela receita única daquele lugar, daquela empresa ou daquela comunidade, que podem permitir com que ele ache seu nicho e tenha as suas continuidade. E essas vocações culturais e criativas precisam ser identificadas e, na verdade, precisam ser apoiadas e estimuladas, né? Se nós temos um segmento enorme de segmentos de áreas criativas, uma cidade pode ter uma vocação musical, outra cidade pode ter uma vocação do patrimônio edificado, outra cidade pode ter uma vocação para as artes cênicas, outra para a arquitetura, outra para o design, outra para a área das artes gráficas, enfim. As cidades vão se constituindo e vão concorrendo, de uma certa forma, uma espécie de selo, de uma certificação, no sentido de se constituir como uma cidade que tem uma vocação. E isso é muito interessante porque, para o turismo, né, essa marca, ela se constitui e aquela cidade vai se tornar um espaço de sinergia, de visitas, de encontro de pessoas que têm interesses exatamente naquele segmento em que a cidade se destaca. São Paulo é uma cidade que hoje tem as mazelas sociais, os problemas sociais inerentes às grandes metrópoles, isso a gente observa sem dúvida, mas ao mesmo tempo ela é uma cidade criativa, mas não é uma cidade criativa porque eu quero, porque a prefeitura ou porque o governo quer. Ela é uma cidade criativa porque ela está cheia de tribos culturais espalhadas pela cidade, ela tem uma produção intelectual muito rica aqui dentro e que faz com que São Paulo tenha o melhor momento econômico hoje. As pessoas que vinham São Paulo há 6 anos atrás, elas ficavam aqui 2 dias e meio, hoje elas ficam 4,5 a 5 dias. E isso acaba aumentando o gasto médio per capita na cidade, gerando emprego, divisas para a cidade. E isso acontece por quê? Não é porque São Paulo tem no negócio, no evento, um valor turístico muito forte. É porque tem o negócio, tem o evento, mas tem uma agenda cultural riquíssima que faz com que a pessoa fique mais um dia ou mais 2 dias na cidade. Quando a questão é desenvolvimento e quando você está falando, por exemplo, de localidades menores, e se a gente pensar no Brasil, metade dos municípios tem até 10 mil habitantes e a metade disso tem até 5 mil habitantes. Então é muito difícil você falar em desenvolver um setor em 5 mil habitantes. Você não vai desenvolver o setor literário ou o setor do audiovisual em 5 mil habitantes. Mas esse lugarzinho de 5 mil habitantes, ele tem na economia criativa provavelmente a sua grande estratégia de desenvolvimento. Pela blend, sabe? Pela mistura, pela receita particular que ele tem. If these small places, though, are open-minded, then you've really got the possibility to show what you're doing, because you can really see it. A very interesting festival in a smaller place is visible. If it's linked to the industrial heart of that place, it really makes an impact. I developed a festival in Mantua in Italy, which is a book place. Clearly the literature festival, that now is the biggest in Italy, helps that local industry in a very tangible and direct way. That, in that case, has given them confidence to do more. A espacialização da cultura, eu vejo que é muitas vezes uma necessidade até para você fortalecer o destino, né? Muitas vezes é importante você fazer essa espacialização. A Bahia, de certa forma, fez isso. Ela tem um trabalho todo em cima da espacialização turística da Bahia, onde ela define muito bem o que é a Costa do Cacau, o que é a Costa do Descobrimento, o que é todo o valor histórico da cidade de Salvador, né? Então, o patrimônio histórico. Eu acho que é muito importante esse conceito de espacializar com critérios, até porque essa espacialização, de certa forma, é quase que a busca de um planejamento tardio. A reinvenção das cidades é também uma missão fundamental
da criatividade urbana. Como repensar as cidades? Como fazer as cidades para pessoas? Como fazer cidades para a boa qualidade de vida, o bom viver, né? Para que haja bem-estar, para que os equipamentos, os serviços e etc., eles estejam à disposição, para que isso possa também impulsionar a criatividade. Observamos cidades que abrigaram Copa e Olimpíadas, percebemos que cada uma delas se relacionou com esses grandes eventos de uma forma diferente. Algumas aproveitaram melhor essas grandes desculpas para resolver problemas inerentes às cidades. Outras passaram batido e, na verdade, deixaram um legado muitas vezes questionável, se favorável ou não. E no Brasil, como é que vamos lidar com essas questões? O espaço urbano, ele não é apenas consequência de relações econômicas e sociais, mas ele é muito determinante. Então, eu acredito que eventos como esse, de Copa, Olimpíadas, etc., eles são uns motivadores, uns catalisadores, né? Mas é fundamental que as soluções sejam absorvidas, né, pelo cotidiano, pela dinâmica da cidade, que elas, sim, de fato, a intervenção física, eu acho que ela é muito poderosa nesse sentido de mudar comportamento, de favorecer aproximações ou o contrário, né, no sentido de exacerbar diferenças, segregações, etc. A intervenção urbana que uma Olimpíada ou uma Copa faz, ela tem que transformar o território numa cidade que as pessoas sintam identidade e que animem, que produzam economia criativa e que façam as pessoas se inspirarem e terem mais conexão e mais trocas. E isso que eu estou falando não está na agenda da produção da Copa nem da Olimpíada. E eu acho que a gente deveria estar se mobilizando para dizer o seguinte: isso é vital. Eu vejo que a Copa e a Olimpíada têm, sim, um bem, que é o chamado intangível, que os ingleses trabalham muito bem com isso, né? Trabalham essa avaliação contingencial, porque na ponta do lápis dificilmente fecha a conta, especialmente quando quem paga a conta é o poder público, são recursos públicos. Agora, eu vejo que é uma possibilidade de que justamente esses talentos criativos possam apontar caminhos, muitas vezes ainda não descobertos, para que não fiquemos no óbvio de 6 ou 7 jogos de uma Copa do Mundo que acabam acontecendo e depois não sobra nada para aqueles que ficam. The problem, though, unfortunately, is very few places really, in terms of the deeper levels of the community, generate the long-term legacies that are required. The typical legacy we have, which is fine as far as it goes, is the stadium or something like that, which may be essential. I'm not criticising that. So this really requires fine, subtle work that needs to be started now, which needs to, in a sense, make people, for example, own the Olympics. Just like the Tate Modern in London, the very big gallery, which could have been a typical icon that the community hated. For 5 years as the process developed, they got the community involved, so they actually feel they own the place. They have their own forms of membership, they can go in, it's not a separate thing that's come out from out of space. A cidade serve ao evento ou o evento serve à cidade? Em Barcelona inovaram e fizeram um evento de Olimpíada que foi muito útil para a cidade. Aqui parece que estamos fazendo ao contrário. As cidades estão servindo ao evento. E nós vamos ter um teste de fogo para o Brasil, né? Que é hospedar esses grandes eventos. A gente vai ter uma invasão de turistas, de repórteres, jornalistas do mundo inteiro e etc. E nós vamos ter que nos preparar bem para isso. Até agora eu não vi nenhum projeto interessante de educação e cultura pela cidadania. Nós estamos investindo um monte em hardware. Cadê o software?
Cadê a educação, o empreendedorismo, sistemas de gestão, etc., toda essa parte que vai fazer funcionar essas estruturas. Então, isso é uma primeira questão muito importante. É a maneira de conduzir processos, que não é só fazer a estrutura, mas criar os softwares, digamos, que vão mover essas estruturas. Cabe a nós entendermos que os estádios não são o legado que nós sonhamos. Cabe a nós buscarmos o que fazer fora dos estádios, onde estão muitas vezes oportunidades de negócio, oportunidades para eventos culturais, para eventos criativos, que vão gerar riqueza, que vão distribuir riqueza, além daqueles que já ganham com o futebol, com o evento em si. Nós temos um atraso de um conceito de Copa, né? Não consegui ainda enxergar qual é o nosso conceito. Né? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos envolver o povo brasileiro, o povo das cidades, etc., de uma maneira positiva e para deixar um legado para todos e não para a gente ficar pagando dívida depois. To my mind, one of the most important things that must come out of the Games, as far as the city is concerned, is that a whole series of sustainable new businesses are being created within the city. And my sense is that actually it's the creative sector which will be the key area within which those businesses can be created. And those businesses are not going to be big businesses, not necessarily immediately, some of them may grow in that way. They're largely going to be about small businesses which are finding their way and finding their space in terms of growth and development potential. Com relação às Olimpíadas e o empreendedor, eu acho que é um momento mágico do ponto de vista da criação e da potencialização dos empreendimentos. Pequenos, médios ou grandes, não importa. Acho que já está sendo aproveitado. E tenho absoluta convicção de que ele pode operar nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, onde quer que seja, mesmo não estando nos lugares onde elas acontecerão. Porque, como a gente comentou um pouquinho antes, com as redes sociais, com a web aqui, ele precisa só ter uma boa ideia, fazer com que essa ideia chegue nas pessoas e aí, a partir daí, ele desenvolve e potencializa os seus negócios. A gente tem que ter a sensibilidade e a capacidade de enxergar realidades e depois criar em cima disto.